É de Deus isso, né? Então, segura na sua mão, você que vai consagrar o seu dízimo, a sua oferta, você que vai fazer chegar aqui ao altar de Deus um pouco daquilo que Deus lhe deu. Deixa eu lhe dizer duas coisas aqui rapidamente quando ele se posiciona. Sacrifício é um pouquinho de você que você coloca no altar exclusivamente para Deus. Você pode repetir, diga assim: sacrifício é um pouquinho de mim que eu coloco no altar exclusivamente para Deus. Agora, tem um momento que Deus também separa um pouquinho dele exclusivamente para você. O nome disso é milagre. Entendeu? O nome disso é milagre. Quando Deus ele olha no meio de 7 bilhões de pessoas e ele tira um pedacinho dele exclusivamente para você. O nome disso é milagre. Então você diga assim: sacrifício é um pouquinho de mim que eu consagro ao altar exclusivamente para Deus. Agora, milagre é um pouquinho de Deus liberado sobre a terra exclusivamente para mim. Bem, o nome disso, sabe qual é? Reciprocidade. Deus ele é recíproco. Talvez Deus até tenha permitido que isso esteja acontecendo por esse propósito. Eu não falei isso de manhã, mas Deus está me levando a falar agora. Deus ele é recíproco. Experimenta separar um pedacinho de você exclusivamente para Deus no altar, que isso pode deflagrar um milagre no mundo espiritual da sua vida. Amém? Se você, assim como eu, vai consagrar agora o seu dízimo, a sua oferta, cubra a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos apresentar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos, meu Deus, os dízimos e as ofertas destes teus filhos, que irão com alegria diante do altar neste momento, Senhor. Que o Senhor abençoe o fruto das suas mãos e repreenda, meu Deus, a ação do tocador, do migrador, do devorador e do destruidor. Meu Deus, que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus, a vida financeira dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos esses dízimos, essas ofertas. Amém. E graças a Deus. Pode vir aqui no altar, consagrar, receba a unção nas suas mãos. Diga graças a Deus, diga graças a Deus. Irmãos, nós vamos agora ministrar sobre a igreja viva do céu azul, sobre a menina dos olhos de Deus, sobre os descendentes de Abraão. Nós vamos ministrar agora a bênção patriarcal, a bênção de Abraão. Diga assim: a bênção patriarcal, a bênção de Abraão. É inacreditável você pensar que ainda existem pessoas que se dizem descendentes de Abraão e que pensam que por serem descendentes de Abraão não precisam experimentar, ou melhor, não precisam ter na vida a experiência do altar, a experiência do sacrifício. Eu quero até pedir os irmãos, senta ali, não fiquem andando agora, sentem ali, porque o inimigo hoje, ele está assim, numa retaliação por causa dessa palavra. Mas hoje pela manhã o céu desceu aqui na terra. Tem alguém veio de manhã aqui? Voltou? Só a pastora Gabi, estou exagerando aqui? A pastora Josiana, estou exagerando?
o céu desceu aqui na terra. Então presta atenção, você que está em casa, eu vou até sugerir que você mande um link para algumas pessoas da sua família, porque eu não recebi autorização para pregar no domingo o que eu vou pregar aqui hoje. E o céu desceu aqui na terra hoje pela manhã. Então, não deixa nada roubar a sua atenção. Desliga o seu celular, ok? Você que está em casa aí, foca no culto, porque é uma chave de conectividade para você aqui hoje. É um presentão dos céus, ok? É um presentão dos céus. Abra sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 24. Faça favor. 2 Samuel, capítulo de número 24. Já leu? 2 Samuel 24. Quem achou, diga amém. Então, fecha a Bíblia aí, marcada, né? E olha para aqui, presta atenção. Você que está em casa, preste bastante atenção. No domingo passado, presta atenção. No domingo passado e hoje, nós estamos distribuindo os projetos de vida para o ano de 2021. Amém? Você que não pegou o seu projeto de vida do ano 2021, no domingo, hoje, quando você chegou aqui na igreja, você deve ter sido convidado a escrever o seu nome no livro dos feitos memoráveis da entrada da igreja, e eles devem ter entregue às suas mãos um projeto de vida e uma caneta que foi consagrada com o propósito de você fechar grandes negócios com ela. Essa caneta você vai usar, ela não é para usar para fazer lista de compra, para poder dar para a criança brincar. Essa caneta é para você usar durante o ano de 2021 para fechar grandes negócios. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos profetizando que o ano de 2021 será um ano de recomeço. Diga assim: 2021 será o ano do recomeço. E nós aprendemos aqui que na vida de Abraão ele teve 5 recomeços na sua vida. Existem pessoas que têm mais recomeços, existem pessoas que durante uma vida inteira têm menos recomeços. Mas a verdade é que todos nós já fomos convidados a recomeçar pelo menos uma vez na vida. Eu acho que as horas aqui têm que ser poucas para eu poder contar para você os recomeços que eu já tive na minha vida, durante esse curto período de vida que eu tenho, porque com a ajuda de Deus eu espero viver até Jesus voltar. Não volte logo. Bom, brincadeiras à parte. Mas Abraão, durante esses 5 recomeços que ele teve na vida, nós aprendemos aqui que ele construiu altares. Porque não tem como você falar de recomeço sem você falar de altar. Aliás, nós aprendemos aqui que Abraão construiu um altar em Siquém. Nós aprendemos aqui que Abraão construiu um altar em Betel. Aí Abraão ele foi para o Egito e ele cometeu a maior loucura da vida dele, quando ele desceu para o Egito. Está em Gênesis 12:10. Quando ele desceu para o Egito, e lá no Egito foi o único lugar na vida de Abraão que ele não edificou um altar. Tudo de ruim que aconteceu na vida de Abraão e de Sara aconteceu no Egito, porque ali Abraão não construiu um altar para Deus. Ele volta do Egito, constrói um outro altar em Hebrom, nos carvalhais de Mamre, e ali ele arrebenta, ali ele
prospera e cresce e namora. E o quarto e último altar que Abraão ele construiu foi o Monte Moriá. Diga assim, Moriá. Significa enviado. Ali naquele monte, o Abraão construiu o último altar da vida dele. E ali naquele monte ele viu a vida dele mudar. De pai de um filho só, ele se tornou pai de uma numerosa nação. Como essa pastora Larissa estávamos fazendo a conta, são mais de 3.800 anos, e a gente está falando sobre ele até hoje. Mais de 3.800 anos, desde o dia que Abraão construiu aquele altar em Moriá. E a gente fala sobre ele até hoje, é o nosso pai. E tem aquelas pessoas que pensam assim, que batem no peito e dizem: eu sou descendente de Abraão, mas eu não preciso ter a experiência do altar e a experiência do sacrifício. Parece que essas pessoas, elas se esqueceram daquilo que Jesus ensinou em João capítulo 8, verso 39, quando Jesus fala assim: vocês dizem que são descendentes de Abraão, mas se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. E Jesus puxou a orelha dos fariseus, dos religiosos da época, que diziam que não precisavam de ter a experiência do altar e a experiência do sacrifício. Isaac, filho de Abraão, teve a experiência do sacrifício. Ele, na verdade, foi deitado no altar de Moriá, e depois ele teve a experiência dele com Deus em Berseba, quando ele constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Jacó, neto de Abraão, teve a experiência do sacrifício. Por que ele teve a experiência do sacrifício? Porque ele foi lá em Betel. Eu até falei com a pastora Larissa aqui hoje, pode ser que as ruínas do altar de Abraão feito em Betel ainda estavam lá. Mas Jacó, ao invés de construir um altar para Deus, o que ele faz? Ele fica uma coluna em Betel, desce para Harã, fica lá 20 anos quebrando a cabeça, 20 anos quebrando a cabeça. E aí Deus aparece para ele em Gênesis 35:1 e fala: Jacó, volta lá em Betel e faz um altar. É necessário que nós entendamos que, se nós somos descendentes de Abraão e se somos herdeiros das promessas de Abraão ou das promessas de Deus feitas a Abraão, nós temos que ser honestos, irmãos, em não almejar apenas os bônus, mas existem os ônus de sermos descendentes de Abraão. E Jesus fala sobre esses ônus. Ele fala lá em João 8,39, ele diz assim: e se sois descendentes de Abraão, deveis praticar as mesmas obras de Abraão. Esse projeto de vida que foi distribuído para você, a partir do dia 6 de dezembro, nós vamos trazer este projeto e colocar aqui, no altar de Moriá. Pastor, por que o altar de Moriá? Porque eu coloquei um pouco da terra que eu trouxe do Monte Moriá, quando estive em Jerusalém. Eu coloquei um pouco dessa terra aqui, para quê, pastor? Para poder reproduzir o cenário do milagre. Porque eu continuo acreditando, o meu Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Foi previsto na glória, da palma e glorifica o nome de Jesus. Então, se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Diga glória a Deus. Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Aí aquelas pessoas: pastor, mas baseado em que o Senhor trouxe essa terra lá de Israel? Baseado em 2 Reis, capítulo de número 5, no verso 17. Quando você vai encontrar lá em 2 Reis 5,17,
o general assírio Naamã, ele recebe a cura divina da lepra que consumia a carne, a pele dele. E aí ele volta lá, o profeta Eliseu, e ele fala assim: Eliseu, eu trouxe um presentão para você, eu quero que você receba esse presente por causa da minha cura. Eliseu falou: negativo, campeão, não vou receber nada de você. Aí sabe o que o Naamã falou para Eliseu? Ele então falou assim: o homem de Deus, então eu peço ao Senhor encarecidamente que o Senhor me deixe levar para a Síria, me deixe levar para casa a carga de 2 mulas da terra deste lugar, porque quando eu chegar na minha terra, eu não vou sacrificar mais a nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel. Diga glória. E o que o Naamã fez na casa dele? Quando ele chegou, ele fez isso aqui. Ele pegou as 2 cargas de terra e fez assim um lugar lá na casa dele, e edificou ali um altar e colocou da terra de Israel para poder simbolizar, para poder reproduzir o cenário de onde ele estava sacrificando. Porque mesmo que ele estivesse lá na Síria, mas esse altar a gente chama no direito de território ficto. Já ouviu falar? Território ficto. O altar aqui é como se estivesse um pedacinho de Israel. Diga glória a Deus. Baseado nisso, nós colocamos essa terra aqui. E a partir do dia 6 de dezembro, domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, nós vamos ter a oportunidade de fazer de novo, como Abraão fez há 3.800 anos atrás, no mesmo lugar. Nós vamos colocar aqui neste altar o nosso projeto de vida, ok? Pastor, o que vai ter no nosso projeto de vida? Neste projeto de vida você vai escrever com a caneta que você recebeu. E gente, por favor, eu estou falando isso aqui, pode parecer ser enfadonho eu ficar falando isso, mas eu conheço o meu rebanho. Eu estou falando, e acredite, no último dia do ano, dia 31, vai ter gente fazendo um projeto de vida, corrida ali naquele balcão ali, para poder colocar no altar. Escuta o que eu estou te falando. Então preste atenção, o projeto de vida é para você poder projetar coisas grandes. Diga assim: o homem nobre projeta coisas nobres, e é o seu projeto que o mantém de pé. Isaías 32:8 diz assim: o homem nobre projeta coisas nobres, e o seu projeto o mantém de pé. Então aqui nesse projeto, você vai colocar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, as 7 maravilhas que você quer que Deus faça na tua vida em 2021. O que são as maravilhas? Aquilo que somente Deus pode fazer. Diga-se: o possível faço eu, o impossível faz o meu Deus. Amém? Vamos supor que você já teve uma sentença de primeira instância no processo, já recorreu, já subiu para o tribunal, e os desembargadores, o colegiado, já deu uma corda, já proferiu uma corda, e aí você acabou o recurso. Quando eu falo recurso, não é recurso judicial, não, porque recurso para quem tem dinheiro pode recorrer a vida inteira. Acabou o seu recurso para você recorrer, e aí você já está com a sua sentença lá, sua acordo transitou em julgado. Tem jeito? Diga assim: possível faço eu, o impossível faz o meu Deus. Então são essas coisas que você vai colocar aqui, ó, as 7 maravilhas que você quer que Deus faça. Você já esgotou todas as instâncias administrativas por causa dessa aposentadoria, esse alvará, essa repartição. Todas as instâncias administrativas já foram esgotadas e você não tem condições de pleitear o seu direito judicialmente.
Então você vai colocar aqui para Deus fazer o impossível para você. Amém? Passou do lado de cá, você vai colocar um projeto que gere renda. Ao meio você vai ter a oportunidade de colocar um projeto sentimental e familiar. E aqui por último, mas não menos importante, você vai colocar um projeto pessoal para você, ok? Eu falei aqui no domingo, aqui é verdade. Mãe tem um coração, né? Você já coloca um projeto de vida todo para ela, para os filhos, para os netos, para as noras, para ela mesmo não coloca nada. Não, aqui você vai colocar aquilo que é para você. Quem está entendendo, diga amém. E a partir do dia 6 de dezembro você vai, colocar aqui no altar uma via do seu projeto de vida. A segunda via do seu projeto de vida, a outra via, essa via, ela vai ficar com você na sua casa, para que durante o ano de 2021, você arquive aqui dentro dessa pasta as suas conquistas. Aqui eu profetizo sobre a tua vida, que você vai colocar aqui dentro dessa pasta a escritura pública do seu apartamento. Quem crê toma posse, quem não crê perde a mente e vai para o outro que crê. Vamos lá, eu vou profetizar de novo. Aqui dentro desse projeto você vai colocar a nota fiscal do teu carro zero em nome de Jesus. Aqui dentro desse projeto você vai colocar a sua certidão de casamento em nome de Jesus. Aqui dentro desse projeto você vai colocar aqui dentro, a certidão de nascimento do teu filho. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então aqui dentro desse projeto você vai arquivar aqui as conquistas do ano de 2021 e você vai guardar lá na sua casa. Como eu falei de casamento aqui, tem gente que falou nem línguas, né? Está no grupo. Ok? Aqui, a partir do dia 20, a partir do dia 6 de dezembro, nós vamos também trazer no altar o nosso dízimo e a nossa oferta. E a partir do dia 6 de dezembro, os nossos dízimos e ofertas, eles são consagrados aqui no altar de Moriá. E a partir do dia 6 de dezembro, nós vamos ter a oportunidade de trazer a nossa oferta de sacrifício a Deus, em prol de um ano de recomeço em 2021. Amém, meus irmãos? Diga assim: o possível faço eu, o impossível meu Deus fará. E esse ano nós estamos tendo a oportunidade de consagrar o nosso voto de sacrifício de acordo com a sua possibilidade. Bem? Diga assim: quem tem muito, faz muito. Quem tem pouco, faz pouco. Mas todos podem fazer. Eu não sei, eu estou sentindo frieza aqui. Será que quem não falou porque não acredita nisso? Vou falar de novo, vamos lá, diga comigo assim: quem tem muito, faz muito. Quem tem pouco, faz pouco. Mas todos podem fazer. Do rei ao mendigo, vou dar para você uma palhinha da mensagem de domingo, tá bom? Do rei ao mendigo. Quem pode muito, faz muito. Quem pode pouco, faz pouco. Mas todos podem fazer. Então guarda isso aí, que é uma palhinha da mensagem de domingo, tá? Do rei ao mendigo. Quem pode muito, faz muito. Quem pode pouco, faz pouco. Mas todos podem fazer. Se você é descendente de Abraão, você tem que entender que você não pode ficar se esquivando da sua experiência do altar e da sua experiência do sacrifício, porque foi exatamente o altar e o sacrifício que marcou a história da vida do nosso pai Abraão, de quem nós temos orgulho de dizer: eu sou descendente de Abraão e herdei de todas as suas promessas. Então, no domingo passado eu fiz um desafio aqui de uma oferta de ouro, uma oferta de prata e uma oferta de bronze.
Pastor, qual a oferta de ouro? Eu me senti desafiado nesse ano de fazer, olha só, eu faço meu voto pessoal e faço meu voto pelo escritório. Pelo escritório é advocacia. E eu me senti desafiado de fazer uma oferta de ouro no valor de R$700 que eu vou trazer aqui no altar. R$700 pelo meu voto pessoal e R$700 pelo voto do escritório. Inclusive, eu vou conversar com todos os meus sócios lá do escritório, porque esse voto do escritório não é meu sozinho. Eu fiz o meu voto aqui, escuta isso aqui, eu fiz o meu voto no domingo. A pastora Larissa estava comigo na segunda-feira de manhã, eu recebi uma mensagem, eu fiz o voto no domingo, gente, de R$700, eu fiz o meu voto no domingo. Na segunda-feira pela manhã eu recebo uma mensagem, um cliente me manda uma mensagem falando assim, toda alegre, falando assim, doutor Ronaldo, eu saiu dinheiro aqui para mim e eu vou acertar os horários com o senhor hoje, se o senhor quiser. Ele ia pagar os honorários de 4 vezes, ele ia terminar de pagar esses honorários, sabe quando? Em março do ano que vem. Ele ligou, ele mandou uma mensagem para mim falando que ele queria acertar tudo na segunda-feira. A minha esposa perguntou assim de manhã para mim, você vai para o escritório? Eu falei, não, agora eu vou. Mas eu vou. Aí cheguei, a pastora Larissa estava comigo lá no escritório quando ele chegou. E ele chegou lá e falou, eu estou feliz da vida, saiu aqui o dinheiro, eu vou resolver tudo, meu glória a Deus, então você vai pagar como? Eu vi cartão, não, eu dou dinheiro mesmo. Aí começou a contar o dinheiro, para a pastora Larissa. Olhou assim para mim. De olho assim. De olho. Eu fiz o voto no domingo, gente. A pastora Larissa viu, na segunda-feira, quando eu cheguei lá no escritório, eu peguei a terra do Monte Moriá e fui jogando as aspergindo. Cadê a terra do Monte Moriá? Eu fui aspergindo a terra do Monte Moriá, eu fui aspergindo a terra lá na garagem do carro, lá no prédio. A hora que eu fui entrar no escritório, já joguei aspergindo a porta do escritório, e dentro do escritório, os 4 cantos do escritório, lá em casa a mesma coisa. Então a fé é para você poder exercitar. Quem está entendendo, diga amém. Fiz o voto no domingo, Deus na segunda-feira me deu o valor dos 2 votos. Agora eu estou pensando aqui, eu não vou fazer o voto espiritual sozinho, não. Vou colocar os sócios para participar. Vou acrescentar, amém? Domingo teve pessoas aqui que disseram assim, pastor, Deus desafiou o Senhor de R$700, mas R$700 para mim não é ouro, para mim é mais de 700. E se levantaram e falaram, fizeram uma oferta de ouro acima de R$700. Pastor, e a oferta de prata? Qual é o valor da oferta de prata? A oferta de prata é o valor de R$1. Diga assim, R$1. Está muito fraco, diga assim, R$1 por cada dia do ano de 2021. Então a oferta de prata é um desafio de fé de R$1 por cada dia do ano 2021. Teve pessoas se sentindo desafiadas em trazer para o altar do dia 6 de dezembro ao dia 31 de dezembro uma oferta de prata. Diga assim, quem pode muito, faz muito. Quem pode pouco, faz pouco. Mas do rei ao mendigo, todos podem fazer. Você pode dizer comigo? Diga assim, mas do rei ao mendigo, todos podem fazer. E teve aquelas pessoas que se sentiram desafiadas em trazer uma oferta de bronze. Pastor, qual é o voto da oferta de bronze? O voto da oferta de bronze, você vai trazer o seu projeto de vida, você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta normal da igreja, e além disso, você vai trazer um voto de sacrifício por um ano 2021, um ano de um recomeço, uma oferta aqui neste envelope, nem que seja 1 centavo,
maior do que o seu dízimo. Amém? Não há necessidade, sabe, de você ficar perdendo tempo precioso do culto, perguntando aqui, quem pode fazer um voto de ouro? Quem pode, não pode, sabe por quê? Quem pode muito, deve fazer muito. Quem pode pouco, deve fazer pouco. Mas todos devem fazer. Uma coisa que eu aprendi na minha vida ministerial, e eu peço, por gentileza, a sua atenção máxima aqui agora. Você que está nas redes sociais, me dá uma chance aqui, presta atenção. Olha para mim, presta atenção. Eu aprendi na minha vida ministerial o seguinte: cada um deve ir ao altar, contribuir de acordo com o nível que ele está, para que Deus não reduza o nível dele à altura das suas contribuições. Entenderei? Entenderei? Eu vou explicar para você. Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Olha, no meio dessa crise, não falta carne no teu prato. No meio dessa crise, não falta iogurte na tua geladeira. Suas contas estão pagas. Deus te colocou no nível ouro. Deus te colocou no nível ouro. Você até trocou de carro esse ano. No meio da crise, olha só. Você conseguiu aposentar. No meio da crise saiu até a indenização. Deus te colocou no nível ouro. Mas todas as vezes que você é desafiado a ter a experiência do sacrifício, você nunca contribui no nível que você está. Sempre contribui abaixo. Deus dá uma chance, duas, três. Deus é paciente. Só que chega um ponto que Deus olha assim e fala assim: poxa, eu mantenho ele no nível ouro, mas as contribuições que ele faz para a minha obra, para o meu bem, é sempre abaixo do nível que ele está. Aí chega um momento que Deus faz uma atualização, sabe? Já que você não coloca as suas contribuições à altura do seu nível, sabe o que Deus costuma fazer? Deus costuma baixar o seu nível de acordo com as suas contribuições. Nesses 23 anos aqui eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa tinha um bom emprego, tinha um bom salário, estava no nível ouro, mas toda vez que faz um voto de sacrifício, uma oferta, comprar cimento, comprar laje, areia, brita, a pessoa sempre contribuía abaixo. 20 anos passaram, olha a situação da pessoa. Cada um deve contribuir de acordo com o nível que está. Para Deus não reduzir o seu nível à altura das suas contribuições. Tipo assim, quem pode muito, faz muito. Quem pode pouco, faz pouco. Mas do rei ao mendigo, todos podem fazer. Então você vai olhar no seu nível. Se o seu nível é ouro, contribua com alegria. Se o seu nível é prata, contribua com alegria. Pastor, olha, o meu nível atual é bronze. Não há problema, desde que isso seja verdadeiro. Mas no dia 6 de dezembro até o dia 31 de dezembro, todos nós podemos fazer chegar no altar um voto de sacrifício por um ano de recomeço em 2020. Você pode glorificar a Deus aí. Segundo Samuel, capítulo de número 24. Nós estamos agora 855 anos depois que Abraão construiu esse altar no Monte Moriá. 855 anos haviam se passado. Olha essa etapa, olha essa etapa. 855 anos haviam se passado. E agora nós estamos na era do rei Davi. O
famoso rei Davi. Na verdade, Davi estava já no final do seu reino. E então Davi, ele é assediado pelo seu orgulho. Porque um dos maiores inimigos do homem, além da incredulidade, é o orgulho. E Davi olha para Israel, Davi olha especificamente a tribo de Judá, sua tribo de origem, e ele então, no ímpeto, ele chama o seu general Joabe, e ele fala para Joabe assim: eu quero que você percorra a terra. E gente, eu estou arrepiado aqui, eu estou todo arrepiado aqui, então presta atenção. Eu quero que você percorra a terra e quero que você numere, faça um censo em Israel, porque eu quero saber quantas pessoas podem lutar ao meu lado se eu precisar guerrear uma batalha, uma guerra. Quando Joabe percebeu a loucura que o rei estava para fazer, Joabe virou para Davi e falou: Senhor, meu rei, que Deus lhe dê 100 vezes mais o povo que o Senhor tem, mas confia só no Senhor, meu rei, não faça isso não. Eu acredito que Davi não tinha escrito ainda no Salmo 20, versículo 7, nessa época, quando ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu tenho assim, uma convicção que ele não tinha escrito o Salmo 20 nesse período, porque ele queria saber quantos guerreiros ele tinha. E mesmo Joabe tentando argumentar com ele como rei deu a ordem: percorra toda a terra e descubra quantas pessoas eu tenho às minhas ordens. Joabe e alguns homens saíram. 9 meses e 20 dias foi o tempo que eles gastaram para poder percorrer toda a terra de Israel, a tribo de Judá, para percorrer toda a terra de Israel. E quando eles voltaram com a notícia para o rei, eles trouxeram uma notícia e disseram: ei, nós temos boas notícias do Senhor, que é: nós encontramos 800 mil homens em toda Israel, 800 mil homens, e encontramos só na tribo de Judá 500 mil homens dispostos a sacar a espada e a lutar ao seu lado. Somando, rei, disse Joabe, nós temos um exército de cerca de 1.300.000 homens. E Davi, quando ele recebeu aquela notícia, meus irmãos, ele tinha tudo para ficar orgulhoso, ele tinha tudo para ficar em alto astral, mas naquele momento o semblante de Davi caiu, o seu coração começou a querer parar, o sangue nas suas veias parece ter virado gelo, porque ele percebeu a loucura que ele tinha feito. Nesse momento, desce do monte o profeta Gade com uma palavra do Senhor. E Gade desce a Davi e diz assim: rei, eu vim aqui, o rei já sabia, ele falou: já sei, eu fiz bobagem. Ele falou: fez mesmo. E Deus já falou: não vai ficar sem represália, sem punição, sem disciplina. Porque Deus é assim, sabe, meu irmão? Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus, ele é amor, mas ele também é pai. E todo pai ama o filho, mesmo que de vez em quando tenha que dar umas palmadas no traseiro do filho. Deus é pai. O rei percebeu que tinha feito burrada, ele percebeu que fez coisa errada. E Gade falou assim: olha, eu vim aqui diante do Senhor, porque Deus deu ao Senhor 3 opções que o Senhor escolheu. Primeira opção, pode falar, profeta, porque eu estou ouvindo. Deus quer saber se o Senhor quer passar 7 anos de fome sobre a terra. Segunda opção, fala, profeta, o que é? Deus, ele dá ao Senhor a oportunidade de escolher entre 7 anos de fome sobre a terra ou entre 3 meses do Senhor passar nas mãos dos seus inimigos. Davi já estava tremendo, o seu joelho batia no outro, ele dizia:
Por favor, qual é a terceira opção? E Gade diz: a terceira opção é o Senhor escolher 3 dias de peste sobre a terra de Israel. Vamos ver, decida! Porque a sua decisão será a punição que Deus vai dar por causa dessa loucura que o Senhor praticou. Eu imagino ali dentro do palácio, andando para lá e para cá. Meu Deus, 7 anos de fome, não pode, no final do meu reinado, 7 anos de fome eu não quero. 3 meses nas mãos dos meus inimigos, eles precisam de um dia só para me trucidar, se Deus não estiver comigo. Ah, meu Deus do céu, agora o que eu faço? Aí, Davi vira para Gade e fala para Gade: eu já tenho uma decisão. Então diga-me o que o Senhor prefere. Davi vira para o profeta Gade e diz assim: longe de mim ficar nas mãos dos meus inimigos, prefiro eu ficar nas mãos do Senhor meu Deus. Eu escolho os 3 dias de peste sobre a terra. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor desceu sobre o monte Moriá e estendeu as suas mãos sobre Israel. E desde aquela manhã até o final do prazo que ele tinha dado a Davi, uma peste tomou conta da terra de Israel. Em 3 dias morreram 70.000 pessoas. A peste dizimou 70.000 pessoas em 3 dias. 3 dias, 70.000 pessoas sucumbiram diante daquela peste. Quando Davi viu aquela destruição, ele fazia no seu íntimo uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo hoje: meu Deus, e agora? O que fazer diante dessa destruição? Ao findar dos 3 dias, a pergunta que ecoava no coração de Davi era a mesma pergunta que está ecoando no coração de milhares de pessoas hoje: meu Deus, o que fazer para poder cessar essa praga? Todos sem exceção nesses dias estão vivendo um momento de crise, um momento de peste, um momento de praga. Alguns estão lutando contra as enfermidades, outros estão passando por uma crise financeira, econômica, outros estão passando por crise na família, outros estão enfrentando uma crise existencial, outros estão lutando contra si mesmos, outros estão lutando contra a dívida. Mas a verdade é que todos nós, neste momento, estamos fazendo a mesma pergunta que Davi está fazendo: e agora, o que eu devo fazer para sair dessa crise, para sair dessa situação? Aí Deus fala para Davi o que ele tinha que fazer. Agora sim eu vou ler com você a Bíblia. Tudo que eu falei com você aqui está no capítulo 24 de 2 Samuel, ok? Tudo que eu falei aqui está no capítulo 24 de 2 Samuel. Mas agora eu vou ler com você o versículo de número 18. E eu quero convidar a igreja, por gentileza, a se colocar de pé no seu lugar para lermos aqui. Davi perguntava: meu Deus, e agora? O que eu faço para parar essa praga, para parar essa peste, para cessar essa perseguição, para cessar essa dívida, para cessar essa discórdia dentro da minha casa? Aí Deus responde para Davi, 2 Samuel 24, 18, Deus responde para Davi: e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Qual é a solução para sair da crise? Qual é a solução para sair do meio dessa praga? Ele diz: sobe
sobe e levanta um altar ao Senhor. Aonde está a solução? A solução está no altar. Continua acompanhando comigo, vamos lá, versículo 19. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos. E saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que veio o rei, meu senhor, ao teu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Verso 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aqui os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei: ó Senhor, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te pagarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquela praga de sobre Israel. Diga graças a Deus. Assente-se por gentileza. O anjo do Senhor estava sobre o monte Moriá, com a mão estendida. 3 dias, 70.000 pessoas sucumbiram diante daquela praga, daquela peste. Eu imagino Davi com um gelo nas veias, os joelhos batendo um no outro de medo, e perguntando: o que eu tenho que fazer para esse mal cessar da minha nação? O que eu tenho que fazer para esse mal cessar do meu povo? Eu não li ali na Bíblia: fique em casa. Eu não li ali na minha Bíblia ali afastamento, reclusão, distanciamento social. Sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi uma só: sobe e levante um altar ao Senhor, e nele sacrifique. Talvez, meu irmão, minha irmã, você até mesmo que está assistindo aí nas redes sociais, neste momento, você está perguntando: o que eu tenho que fazer para esse mal cessar da minha vida? E eu digo a você: 855 anos passaram e a resposta continua a mesma. Sobe, edifica ao Senhor o altar e oferece um pouquinho de você exclusivamente no altar para Deus, e você verá Deus fazer essa praga cessar da tua vida. Obviamente estou falando aqui também de maneira metafórica, porque a praga, como eu disse aqui antes, na vida de alguns não é uma doença, mas na vida de alguns é uma dívida, é uma discórdia dentro do lar da família, é o desemprego. A praga muitas vezes é a solidão, mas o caminho para você poder se ver livre dela continua o mesmo: só edifique ao Senhor o altar, e nele sacrifique um pouquinho de você exclusivamente para Deus. Quem pode muito, meu irmão, faz muito. Quem pode pouco, faz pouco, mas todo mundo pode fazer. Davi, ele chega lá na ilha de Araúna, ou Ornã, ou Araúna, que é uma variação do mesmo nome.
E ele então vira para Davi e diz assim: Senhor, o Senhor é rei, o Senhor não precisa pagar por isso não. Eu estou dando para o Senhor essa ilha, eu estou doando para o Senhor esses bois, eu estou doando para o Senhor aqui a lenha, o Senhor pode fazer tudo. Davi falou assim: ó, quem pode muito, faz muito. Eu não vou fazer para o meu Deus um sacrifício que não me custe nada, porque não tem valor, não tem peso. Quem está entendendo, diga amém. Aprenda com a Bíblia, amigo. Davi disse assim: olha, eu estou no nível de ouro, eu não posso colocar bronze de altar. Do rei ao mendigo, todos podem fazer. Eu estou no nível de ouro, eu não posso colocar bronze no altar. Ele falou, ele repreendeu Araúna, Ornã. Ele disse assim: olha, longe de mim oferecer o altar de Moriá, no altar onde 855 anos antes Abraão tinha oferecido o seu holocausto. Longe de mim colocar aqui alguma coisa que não custe nada para mim. Põe preço na terra. Senhor, põe preço, rapaz. Eu acho que uns 30 ciclos de prata, vou pagar 50, tá bom? Tá bom, pagou 50 ciclos, comprou aquela terra, colocou lá os bois, a lenha, ofereceu o holocausto. Na mesma hora a voz do Senhor veio ao anjo. Sabe o que ele disse para o anjo? O anjo estava matando gente. Na mesma hora Deus fala para o anjo: basta. E a morte cessou. E tem gente que pensa que por ser descendente de Abraão não precisa ter a experiência do sacrifício. Agora, uma coisa importante que você precisa saber, e você deveria me agradecer de joelhos a hora que eu revelar para você essa chave, porque essa chave aqui vai fazer a diferença na tua vida. A palavra Moriá, diga assim, Moriá. Sabe quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? Quantas? Chuta. 3. Chuta. A palavra Moriá, olha só, eu estou falando do Monte Moriá. Quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? Uma única vez. Alguém quer sugerir? 7. A palavra Moriá, ela aparece em toda a Bíblia. Olha, eu já li mais de 10 vezes, de cabo a cabo. Essa palavra Moriá, ela aparece na Bíblia 2 vezes. A primeira vez que a palavra Moriá, que aquela terra é chamada de Moriá, ela acontece em Gênesis 22, quando Deus chega para Abraão e fala para Abraão assim: pega o teu filho, teu único filho, e leve as terras de Moriá e ofereça em holocausto para mim. Agora, você sabe onde essa palavra aparece pela segunda vez? São 2 vezes só na Bíblia. Sabe onde essa palavra aparece pela segunda vez? Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas, faz favor, 2 Crônicas. Você vai chorar de alegria quando você vê isso. A segunda vez que a palavra Moriá aparece na Bíblia, abriu aí 2 Crônicas? Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu estou procurando. Achou aí? Você estava lá em Samuel, depois de Samuel você vai achar Reis, e depois de Reis, Crônicas. Ok? 2 Crônicas. Não fica lendo o capítulo não, porque não é capítulo não. Eu falei para você não ler antes. Todas as 2 vezes que essa palavra Moriá aparece na Bíblia, ela está vinculada ao altar e ao templo, o reino de Deus.
A primeira vez ela aparece em Gênesis 22, como Deus desafia o nosso patriarca Abraão para subir as terras de Moriá e fazer um altar. Pastor, e a segunda vez que essa palavra aparece na Bíblia? Agora eu vou revelar para você essa chave de conectividade. Você vai entender a importância desse momento que eu preguei para você. Segundo Crônicas, capítulo de número 3. Segundo Crônicas, capítulo de número 3. No versículo de número 1 está escrito assim: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Aonde, igreja? Jerusalém. Aonde, céu azul? Aonde ele começou a construir a casa de Deus? Ele começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Sabe onde que era aquela eira? No Monte Moriá. Sabe aonde o anjo desceu? No Monte Moriá. E sabe aonde o sacrifício foi feito para poder aplacar aquela praga sobre Israel? No Monte Moriá. 6 anos depois, Salomão estava construindo o templo, no lugar onde o altar tinha sido edificado, porque ali Deus respondeu seu pai Davi, e Deus mostrou que no monte do Senhor, ainda 855 anos depois, no monte do Senhor, ainda se provia, a provisão de Deus estava lá, diga glória a Deus. 3.800 anos praticamente nessa situação. E eu espero que agora você entenda por que a terra de Moriá está aqui sobre esse altar. Porque o mesmo Deus que respondeu a Abraão há 3.800 anos atrás, o mesmo Deus que respondeu a Davi 855 anos depois, vai ser o Deus que vai nos responder. A partir do dia 6 de dezembro, aqui neste altar, vai ser o mesmo Deus que vai nos responder. Eu espero que você agora entenda a importância desta terra no seu altar. Deus está transformando este altar no altar do Monte Moriá. É como se o cenário estivesse sendo reproduzido aqui. E a partir do dia 6 de dezembro, quando eu colocar aqui o meu projeto de vida, e junto com o meu projeto de vida, o meu sacrifício. O que é o meu sacrifício? Um pedacinho de mim, dedicado exclusivamente ao altar de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai descer. E Ele vai apagar essa praga para a tua vida. Ele vai apagar essa destruição, esse prejuízo iminente que você está para ter. Ô terra, ouve a voz do Senhor. Ô terra, ouve a voz do Senhor. Se você soubesse, terra, que a distância que te separa da sua conquista é exatamente a mesma distância que te separa do altar, você se aproximaria do altar com mais rapidez. Ô terra, ouve a voz do Senhor. Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Ministre a unção sacerdotal, a unção patriarcal, o óleo que você recebeu. Ministre sobre a sua mente, ministre sobre os seus olhos, ministre sobre os seus lábios, sobre os seus ouvidos, ministre sobre as suas mãos, ministre sobre os seus pés.
terra, oh terra,